Mas eu quero te dizer, o Senhor cuidará de você. O Senhor cuidará da sua casa. O Senhor cuidará dos seus filhos. Eu não sei como. Porque às vezes eu me pergunto isso. Como? Eu não sei. Não tenho essa resposta. Mas eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu sei que o Senhor vai zelar. Porém, nós precisamos saber aonde estamos. Nós precisamos saber aonde estamos. Aonde o seu pé está fincado. Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra ela é muito conhecida. Quem nunca ouviu falar sobre essa passagem, quando Jesus fala sobre a casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha? Essa passagem ela acontece no finalzinho, praticamente, do Sermão do Monte, quando começa lá no capítulo 5, o Senhor no alto daquela montanha, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão, ele começa a ensinar princípios que nós precisamos ter em nossa vida e praticar, né? E nos últimos dias, eu confesso que eu ando bem reflexiva, bem olhando para dentro, sabe? Eu vou parando de olhar um pouco para fora e olhando para dentro de mim. E eu me lembrei dessa passagem. E eu me fiz uma pergunta que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou ela dentro de mim. Aonde você tem fincado os seus pés? E eu parei para pensar sobre a pergunta: aonde você tem fincado os seus pés? E por que dessa reflexão? Porque muitas coisas têm acontecido, muitas coisas. E eu não sei você, mas em 24 horas acontece tanta coisa que quando às vezes você chega no final do dia, você suspira, mas você é como se fosse assim: nossa, acabou o dia. Estou viva, estou respirando. Não sei se vocês são assim, mas tem dia que eu termino o meu dia desse jeito. Com tudo que eu recebi, eu consegui respirar. Não, está acabando o dia, está todo mundo no seu devido lugar. Então vamos dormir, repousar, porque amanhã é um outro dia. E eu pensando muito nisso, e eu refletindo sobre isso, me veio essa passagem. E logo no versículo 24, Jesus ele foi muito, como eu posso dizer, claro, objetivo, ele foi direto, ele foi certeiro, ele não deu meia volta para falar isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo. Nós sabemos que a rocha é o nosso Senhor Jesus. Porém, será que verdadeiramente nós estamos ouvindo e praticando os princípios que Ele nos ensinou? Que Ele deixou, que nós temos ouvido, que temos sendo ensinado a cada quarta, a cada domingo de manhã, a cada domingo à noite? Nós estamos praticando a cada encontro no lar?
Nós temos colocado em prática aquilo que temos ouvido? Pense aí um pouquinho. É interessante que no dia de ceia, nós sempre escutamos aquele versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas você se examina todos os dias? Você tem examinado como anda o seu coração, como andam os seus pensamentos, como anda aquilo que permeia o seu dia a dia? Você tem refletido sobre isso? Você tem pensado sobre isso? Ou você é aquele que vai vivendo o dia, vai atropelando as coisas e pronto, acabou, mais um dia, vamos o próximo e você não para. Você não para, você não respira, você não medita, você não raciocina. Parece que já faz tudo no automático. E nesses últimos dias é como se Deus faça assim: tira o pé do acelerador, senta, deixa eu guiar esse carro para que você possa ouvir um pouquinho mais o que eu tenho a te dizer. Eu estou mais ou menos assim. E isso gerou vamos dizer assim, alguns conflitos que levou uma conversa pela madrugada. Quando fui ver, já era mais de 1h da manhã. Amor, já são mais de 1h da manhã. E estamos aqui sentados na mesa da sala, conversando. Pastor também tem que cuidar de casa, né? Isso dá trabalho, gente. Não pense que é só vocês, não. A pastora está rindo aqui. O pastor também cuida de casa. E ali era 1h da manhã, e explicando, e conversando, e ouvindo, e explicando. Pois bem, essas perguntas que nós fizemos logo do início, que nós precisamos pensar, refletir, ver aonde estamos fincados, aonde os nossos pés estão fincados, são perguntas que nós precisamos fazer, irmãos. Não podemos ignorar isso na nossa vida. Sabe por quê? Porque senão a gente pensa que nós estamos caminhando em direção à cruz, em direção ao alvo, em direção ao céu. E de repente não. Estamos a léguas de distância disso. Mas só nos enganando que está tudo bem, que estamos caminhando bem na direção certa. E às vezes não estamos caminhando na direção certa. Então, se nós voltarmos ao capítulo 5, por exemplo, não dá para a gente destrinchar tudo, mas o que Jesus ele estava ensinando ali no Sermão do Monte? Ele falou sobre as bem-aventuranças, ele falou sobre sermos sal e luz, ele falou sobre a lei, ele ensinou a respeito da ira, ele falou sobre adultério, ele falou sobre divórcio, ele falou sobre juramentos, ele falou sobre o amor aos inimigos, ele falou a respeito de vingança, ele falou a respeito de esmolas, ele falou sobre oração, sobre jejum, sobre tesouros, ele falou sobre a luz do corpo, ele falou sobre 2 senhores, ele falou sobre preocupações da vida, ele falou sobre muitas coisas. Eu fico imaginando quantas horas não foi que ele ficou ali ensinando cada detalhe de cada princípio que ele queria passar naquele momento. Porém, nós não vamos conseguir falar sobre todos, mas eu separei alguns aqui. E o primeiro que nós vamos falar é sobre sermos sal e luz, que está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês
que está nos céus? E refletindo sobre ser sal e ser luz, eu me fiz algumas perguntas. Que testemunho eu tenho dado? A luz de Cristo está brilhando através de mim? Da minha fala, da minha atitude, das minhas vestes, das minhas ações? Será que realmente eu tenho refletido Cristo por onde eu vou? E eu faço as mesmas perguntas para vocês. Será que temos feito diferença na vida das pessoas que passam por nós, que estão no nosso dia a dia? Será que verdadeiramente nós temos refletido a Cristo? Ou será que a gente não consegue mais refletir Cristo? Nem com a nossa fala, nem com a nossa atitude, nem com as nossas vestes, nem com as nossas ações? Será que a gente tem conseguido levar esse brilho das pessoas olharem para nós e falar assim: essa é uma serva do Senhor, esse é um servo do Senhor, eu quero ser igual a ele. Vou levar muito tempo, mas eu quero ser igual a ele. Será que nós temos refletido Cristo? Mateus capítulo 5, versículo 33, diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrato de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E aí eu te pergunto: qual tem sido a sua palavra diante dos homens? Sim, sim, não, não? Ou você não cumpre com a sua palavra? Ou as pessoas não podem confiar em você naquilo que você diz, porque você não cumpre? Você é uma pessoa confiável? Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E aí voltamos para o 44. Eu, porém, lhes digo, Jesus falando: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Será que a gente ama aquele vizinho cri-cri? Será que a gente ama aquele colega de trabalho abençoado? Será que a gente verdadeiramente ora por aqueles que nos perseguem? Pedindo ao Senhor graça, misericórdia, que a pessoa conheça Cristo, seja salva, alcançado por Cristo? Porque a gente sabe, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra o inimigo. E muitas das vezes nós queremos brigar com a pessoa, achando que é a pessoa que é o problema. E não é. É o que está com a pessoa que é o problema. Então nós precisamos orar, pedindo ao Senhor libertação, pedindo ao Senhor transformação. Mas será que temos feito isso? Será que temos cumprido com mais esse princípio? Pois bem,
Esses princípios têm a ver com como as pessoas nos veem. Esses princípios têm a ver o nosso relacionamento com as pessoas. Separei só alguns. Então agora vamos lá para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. A partir de agora, quando a gente vê Jesus falando sobre oração e depois em seguida ele ensina a oração do Pai Nosso, e tem mais alguns desdobramentos aqui, mas não vai dar tempo, mas ele dá uma orientação, que nós devemos fazer o quê? Entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar. Isso significa que ele quer o quê? Intimidade, relacionamento comigo e com você. Mas será que a gente, num dia de 24 horas, quanto tempo nós separamos esse momento de fechar a porta, entrar no quarto, fechar a porta e ir orar, falar com Deus? Será que eu e você temos separado esse tempo para termos um relacionamento íntimo com o Senhor? Será que temos priorizado a desenvolver um relacionamento com Deus? Um pouquinho mais à frente, Jesus, no versículo 16, no mesmo capítulo 5, Jesus ele ensina a respeito do jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mais uma vez, Jesus ensina sobre o secreto. Primeiro ele fala da oração, para fazermos isso em secreto. É pecado orarmos todos juntos? Não, não é pecado, é necessário. Mas ele explica o que é o errado em orar em público. Tem gente que quando vai orar em público chama quase toda a Bíblia, para mostrar para as pessoas que têm conhecimento bíblico. E o objetivo da oração não é esse. O objetivo da oração é de estarmos juntos clamando ao Senhor por alguns alvos, alguns pedidos, aquilo que a direção da igreja nos dá para estarmos orando aqui. Esse é o objetivo da oração coletiva. Mas quando nós estamos no secreto, aí nós derramamos o nosso coração. Temos pedidos de oração? Temos. Temos intercessão pelos irmãos? Sim. Mas é uma oração diferenciada. É onde você realmente se derrama. É onde realmente você tem um tempo ali para poder realmente botar para fora o que está dentro de você. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Mas ali você tem um tempo com Deus, porque Ele te conhece, Ele sabe muito bem como é eu e você. Então não adianta a gente florear as nossas orações, porque Ele sabe o que realmente passa por dentro de cada um de nós. Mas aí, mais um pouquinho à frente, ele fala sobre o jejum. Ele ensina sobre o jejum. E interessante que quando ele ensina sobre o jejum, ele fala o quê? Para a gente não alardear que está jejuando. Pelo contrário, arrume-se, né? Fique arrumado, fique com boa aparência. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Aí um parêntese, né?
Aquele que é casado precisa falar, né, que está jejuando, porque ele precisa avisar, estou em jejum, para ambas situações. Por quê? Porque às vezes a pessoa está em jejum, e eu vou dar um exemplo que já aconteceu conosco. Eu não sabia que ele estava em jejum, aí eu ofereci o café da manhã. Não quero não, obrigado. Mas eu não me liguei. Tá bom. Aí fiz o almoço, ofereci o almoço. Não quero não, obrigado. Aí eu comecei, está passando mal. Eu disse, o que está acontecendo com ele que ele não quer comer hora nenhuma? E, gente, às vezes custa, sabe, cair que a pessoa está se separando. Aí chegou na hora do lanche, eu falei assim, amor, eu vou fazer um café, você quer? Não quero não, misericórdia. Aí a fichinha, né, demorou o dia inteiro. Mas eu perguntei, amor, você está em jejum? Estou, amor. Já era para ter se percebido desde o café da manhã. Eu falei assim, desculpa, não me liguei. Então avise, né? Pelo menos, amanhã, vamos dizer assim, não cumprirei os horários. Ok, a hora que entregar, vai lá e vai comer alguma coisa, deixa tudo pronto para comer. Mas, então avise. Mas se não for um caso desse, boca fechada. É no secreto. Ninguém precisa saber. E isso significa o quê? Intimidade. É mais uma vez Jesus ensinando a respeito da intimidade, relacionamento nosso com Deus. E aí, continuando, ele fala sobre tesouros. No versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí, vendo essa passagem, a pergunta é: o que nós temos colocado dentro do nosso coração? Tesouro é algo que a gente guarda com muito cuidado, para não quebrar, para não se destruir. A gente não coloca tesouro em qualquer lugar. Aquilo que é muito precioso, a gente guarda com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo. A gente não deixa na mão para as crianças pegarem, a gente não deixa de fácil acesso, a gente tem todo um cuidado. E aí, o que veio dentro do meu coração? Eu tenho guardado o meu tesouro no lugar certo? Será que verdadeiramente eu tenho enchido o meu coração com as pérolas, com as pedras preciosas que a Bíblia nos dá? Será que verdadeiramente eu tenho enchido o meu coração da palavra do Senhor? Em Salmos diz que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu preciso estar com o meu coração cheio da palavra de Deus para que eu peque menos. Porque a gente vai continuar pecando. A gente ainda está aqui. A hora que a gente atingir a estatura de varão perfeito tem que ir embora. Senão a gente se estraga. Então, se a gente ainda está aqui, porque falta consertar um monte de coisa. Mas será que eu tenho escondido a palavra do Senhor? Em Salmo também diz que lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Será que o meu caminho tem sido iluminado pela palavra de Deus? Será que as minhas atitudes, será que as decisões que eu tomo, seja qual for, será que ela está sendo iluminada pela palavra de Deus? Será que ela está sendo orientada por Deus? E é simples, irmãos, são todas as decisões. Compro isso ou não compro isso? Vou ou não vou? Faço agora ou faço depois? Senhor, qual é o momento? Como é que eu vou agir nessa situação? Faço ou não faço? Mas para isso nós precisamos estar cheios de quem? De Deus. Cheios da palavra do Senhor. Será que realmente nós temos guardado tudo que nós temos recebido desse altar?
Ou será que muitas das vezes a gente escuta a palavra e fala assim, não é para mim. Isso aí não é para mim, não. Isso é para fulano. Ou será que a gente escuta, tá bom, eu sei, isso aí eu tenho que mudar. Mas quando chega ali, já perdeu a palavra, não guardou no coração, não praticou, e você continua fazendo as mesmas coisas? Um pouco mais à frente, no capítulo 6, versículo 22, nós vamos ver o Senhor Jesus explicando sobre os nossos olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? E aí eu volto para o nosso dia a dia. O que você e eu temos visto durante o nosso dia? O que tem entrado através dos nossos olhos? O que tem entrado através dos nossos ouvidos? E eu não estou falando de novela, não estou falando de filme, não estou falando de... Não falando nada disso. Eu estou falando de informações. Notícias. O que você tem absorvido ao longo do seu dia? De informações e de notícias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem tudo muito rápido. Nós somos uma geração imediatista. Está tudo na palma da nossa mão, através do celular. Qualquer tipo de notícia você consegue através de um toque. E você tem lá acesso a um monte de coisa. Só que eu não sei você, mas tem certas notícias que me abalam. Eu assim, isso aí não é bom. E aí parece que a minha mente humana já começa. O que fazer se isso acontecer? Qual é o meu plano A, B, C, D e E? E aí você fica, às vezes, pensando naquilo, e o dia está passando, e você vai se enchendo de mais informação, aquilo vai tomando conta da sua mente, do seu coração, até um ponto que parece que você vai explodir, com tanta informação que você tem. E aí a gente começa a ver pessoas com síndrome do pânico, a gente consegue ver pessoas depressivas, nós conseguimos ver pessoas que já não têm mais o controle, a pessoa não consegue mais ir à rua sozinha, a pessoa não consegue fazer mais nada sozinha porque acha que tudo vai acontecer com ela. Isso é excesso de informação. Por quê? Porque, estatisticamente falando, mais de 90% das informações que nós consumimos por dia são notícias ruins. Quando a gente consegue 10% de notícia boa, levante a mão para o céu, porque foi um dia bom, de 10% de notícia boa. Mas na maior parte do tempo não são notícias boas. Irmã, então você está dizendo que eu tenho que ser alienado? Não. Irmã, então eu não tenho que saber das informações? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que ser limitado. Você precisa se conhecer. Se isso te faz mal, ponha um limite. Por quê? Porque ainda estamos aqui nessa terra, ainda estamos em guerra, não podemos baixar a guarda. E esses tipos de informação baixam a nossa guarda. Em que sentido? A nossa fé esmurece, ficamos desanimados, ficamos entristecidos e passamos, às vezes, a não confiar no Deus Todo-Poderoso. Cantamos isso, mas não vivemos isso. Como tem aquele louvor, em tuas mãos descansarei, sim, eu creio em ti. Crê mesmo? Você crê que Deus pode mover céus e terra para te abençoar em seu favor, para te proteger, para te curar, para te libertar? Você crê mesmo nisso? Ou quando vem o bombardeio externo, quando vem os ventos, quando vem a chuva, quando vem o vendaval, a sua casa começa a tremer, e você não sabe por que sua casa está tremendo tanto. Porque ela tremer é uma coisa, ela cair, ela ruir é outra. Nós podemos balançar sim.
Podemos até envergar, mas não pode quebrar. A gente tem que voltar para o lugar, tem que voltar para o eixo. Mas isso requer o quê? Confiança em Deus. Requer fé. E aí, quando a gente enche os nossos olhos de coisas que vão nos afastar de Deus, é hora de fechar os olhos, irmãos. E encher os nossos olhos daquilo que vai nos levar a Deus. Encher o nosso coração da palavra de Deus que vai nos fortalecer a fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você fica o dia inteiro se enchendo de informação, se enchendo de coisas e não se enchendo da palavra de Deus, não tem como a sua fé ser fortalecida, a sua fé crescer. Nós somos uma árvore. Como que essa árvore vai crescer se a gente não jogar água, se a gente não jogar adubo? Não cresce, ela morre, ela desfalece. Recentemente eu ouvi algo de uma irmã que eu fiquei muito triste mesmo. Irmã, eu tô buscando alimentos de outros lugares, preciso me fortalecer. E aí eu falei assim, irmã, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não entendi bem o que a irmã falou. A irmã já procurou o canal da IBC? Irmã, é muita coisa. Eu vou em outros lugares. Assim, para de novo. Realmente, irmã, temos muito alimento ali. Seja na IBC São Gonçalo, seja em qualquer outra IBC. Não falta IBC. Então, como que a gente não tem alimento? Mas aí, às vezes, a gente escuta assim, mas uma pregação de 1 hora, irmã, não dá para ouvir, não. É muito tempo. Mas será que você não fica 1 hora vendo coisas que te deixam aflito? Às vezes até mais. Então se encha da palavra do Senhor. Bote os seus olhos na coisa certa. Bote os seus olhos em Deus. Porque é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos abençoar. E em seguida, nós vemos que aí no versículo 24 fala que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Então, nós não podemos ter dúvida a quem nós servimos. Então, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Em que lugar você está nesse momento? A quem você tem servido? E aí, no versículo 25, em diante, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, é o Senhor que vai cuidar de nós. É o Senhor que vai nos sustentar. Quando nós oramos para o horizonte, a coisa não é boa. Quando olhamos as notícias, quando nós olhamos o cenário, não é nada bom. Mas nós sabemos que as coisas precisam se cumprir para que o Senhor volte.
Nós sabemos que as coisas estão acontecendo para que haja um despertamento. Para mim, tudo isso nada mais é que um despertamento para a igreja. É o Senhor com a sua longanimidade, sem fim, uma hora vai ter fim, mas no momento uma longanimidade tamanha, falando assim: acordem, meus filhos. Tudo isso está acontecendo para que vocês acordem. Infelizmente, muitos de nós ainda dormem. Mas eu quero te dizer, o Senhor cuidará de você. O Senhor cuidará da sua casa. O Senhor cuidará dos seus filhos. Eu não sei como. Porque às vezes eu me pergunto isso. Como? Eu não sei. Não tenho essa resposta. Mas eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu sei que o Senhor vai zelar. Porém, nós precisamos saber aonde estamos. Nós precisamos saber aonde estamos. Aonde o seu pé está fincado. Aonde os meus pés estão fincados? Na areia ou na rocha? Aonde? E é importante que nós não nos enganemos com essa pergunta. Nós precisamos entender bem essa pergunta e precisamos ter uma resposta precisa para ela. Aonde estão fincados os nossos pés? Porque se os nossos pés estiverem fincados na areia, irmãos, quando o vento vier, quando a chuva vier, quando o rio transbordar, nós vamos perecer. E entenda, não terá segunda chance. Não teremos deixados para trás, né? O filme tão famoso, Deixados para Trás. E que tudo acontece com os deixados para trás. Até eles se arrependem dos seus pecados e Jesus vai lá e faz uma segunda volta para poder levar o que foram deixados para trás. Não existe deixados para trás. Na hora que a trombeta tocar ou a sua senha for chamada, não tem segunda chance. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E ponto final. É duro de ouvir isso, mas é a realidade. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor trabalhando. Estamos fazendo algo, estamos limpando, estamos pregando, estamos ensinando, estamos evangelizando, estamos louvando, estamos fazendo tudo. Só que os nossos pés estão na areia. E a gente não se deu conta disso. E nós precisamos entender que quando cumprimos esses princípios, que o versículo 24, capítulo 7 de Mateus, versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Não falamos de tudo, falamos de algumas coisas, mas do que nós falamos aqui? Sobre sermos testemunhas vivas do Senhor, sobre termos palavra, as pessoas confiarem na nossa palavra, de ter amor pelos nossos inimigos, de orar pelos nossos inimigos, isso em relação aos outros, mas principalmente de termos uma vida de oração, de termos uma vida de jejum e santificação, de termos o nosso coração cheio da presença do Senhor, da palavra do Senhor, de termos o cuidado com aquilo que entra através dos nossos olhos, definir na nossa vida a quem realmente servirmos, porque não conseguimos servir a dois senhores, ou a gente serve a Deus ou a gente não serve a Deus. E vimos também que nós devemos confiar em Deus e crer no seu cuidado. Porque se Ele cuida dos animais, por que Ele não vai cuidar de nós? Sim, Ele vai cuidar de nós, à medida que confiamos nele, que cremos nele, que temos uma fé persistente, uma fé inabalável. Nós cremos que Ele pode agir em nosso favor e Ele agirá em nosso favor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele não enviou Jesus à toa para morrer naquela cruz do Calvário. Ele não enviou Jesus para ter uma morte em vão, não. Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, para ressuscitar, para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida é com Ele na eternidade. Mas precisamos estar com os nossos pés fincados na rocha. Precisamos estar com os nossos pés fincados em Cristo. E aí nós temos
3 palavras-chave para a gente concluir. O versículo 24 diz que todo aquele, pois, que ouve. Primeiro você precisa ouvir. Depois diz, estas minhas palavras e as pratica. Precisamos praticar. Ele será comparado a um homem prudente. Então nós temos as 3 palavras: ouvir, praticar e prudência. Nós que somos servos do Senhor, nós não podemos deixar de ser prudentes. E foi lido isso na abertura do culto, que nós precisamos ser prudentes. E quando a gente vê aqui a respeito de prudência, não tem como não se lembrar das 10 virgens. 5 eram prudentes e as outras 5 não. Mas qual foi a diferença entre as 5 prudentes e as 5 não prudentes? Muito bem, rapidamente. As 10 se prepararam para o casamento. Certo ou errado? As 10 pegaram a melhor roupa, creio eu que tomaram um banho, passaram perfume, arrumaram seus cabelos, prepararam o seu adorno, se vestiram. Ok? As 10 virgens também tinham o quê em comum? Azeite. Nenhuma delas foi sem azeite. Todas foram com azeite. Agora vem a diferença. Qual a diferença das 5 prudentes para as 5 insensatas? As prudentes tinham reserva. As insensatas não. Foi a diferença. Porque todas dormiram. Foi tudo igual. A diferença foi quem tinha reserva e quem não tinha reserva. E isso vai fazer a diferença nos nossos últimos dias. A reserva. Aquele que está com o coração cheio da palavra do Senhor, aquele que está se fortalecendo no Senhor, aquele que se separa para o Senhor em jejum, aquele que pode jejuar, que não tem nenhum problema de saúde que impeça, mas aquele que pode jejuar, aquele que tira o seu momento de oração em secreto, aquele que vai se enchendo do Espírito Santo a cada dia, vai buscando, vai se fortalecendo, vai ouvindo a palavra para que a fé seja crescida, para que a fé seja uma fé revigorante, seja uma fé viva, uma fé que não esmurece por qualquer coisa, uma pessoa que confia em Deus, está preparando a sua reserva. Por quê? Porque dias terríveis virão, que se não tivermos reserva, iremos ser considerados como os insensatos. Então, eu achei assim lindo, porque Jesus, ele falou sobre a prudência. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qual é a diferença das 2 casas? A areia e a rocha. O que significa? Quem foi prudente e quem não foi. Prudência. Então, que nessa noite, eu e você saiamos daqui, entendendo que nós precisamos ouvir, praticar e sermos prudentes. E isso requer cabeça. Nem tudo, irmãos, é coração. Tem coisa que a gente tem que parar e refletir. Porque se a gente for pelo coração, está tudo bem. Não, está tudo bem. Eu estou trabalhando, eu estou ganhando almas, eu estou fazendo tanto para o Senhor, eu estou fazendo. Amém. Deus nos usa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer.
pelas infinitas misericórdias dele. Mas isso não nos faz entrar no céu. Teve uma passagem que eu pulei, mas diz o quê? Senhor, Senhor, nós não pregamos, nós não expulsamos demônio em seu nome. Eu não vos conheço. Por quê? Porque não tinha intimidade com ele. Que tenhamos, irmãos, intimidade com o Pai, relacionamento com o Pai, que tenhamos uma vida prudente, que venhamos ouvir e praticar aquilo que ouvimos, que não façamos o nosso ouvido de mercador ou canções de amores que nós ouvimos, nossa, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer, mas quando chega ali, acabou, esquece, apaga, eu não faço nada e a vida segue. Mas segue para onde? Para onde? Que direção você está tomando? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo? Que venhamos a refletir sobre isso. Aonde os seus pés estão fincados? Na areia ou na rocha? Que você ache uma resposta imediata para isso. Porque ainda há tempo de sair da areia e fincar os pés na rocha. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, eu não sei se eu consegui me expressar da maneira com que o Senhor falou comigo primeiro, mas que os meus irmãos, Senhor, venham entender aquilo que cada um precisa, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a praticarmos mais a Tua palavra, não só ouvirmos, ó Pai, mas colocar em prática aquilo que ouvirmos. E se tivermos, ó Deus, dificuldade para colocar em prática, que venhamos a pedir ajuda, Senhor, que não venhamos a ter vergonha de chegar ao pastor, de chegar a um irmão e pedir ajuda. Senhor amado, que nós venhamos sair do meio do muro, mas que venhamos, ó Pai, a ter certeza a quem servimos, a ter certeza aonde estamos fincados, a ter certeza em que direção estamos indo. Não deixe, Senhor amado, o nosso coração enganado, não nos deixe enganados, ó Pai, mas nos dê discernimento do Teu Santo Espírito, porque ainda há tempo, Senhor, de sairmos da areia, ainda dá tempo, Senhor, de sairmos, Senhor, do lugar errado e irmos para a Sua direção, e irmos para o centro da Tua vontade, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, não deixe que a dúvida entre no nosso coração, não deixe, Senhor, que esses bombardeios do mundo paralisem, Senhor, a nossa vida espiritual. Não deixe, Senhor amado, que as tempestades que se apresentam venham nos afastar de Ti. Senhor, que nada venha nos afastar de Ti, como diz a Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, porque precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua direção. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.